Além de Jesus ensinar aos discípulos verdades bíblicas, verdades teológicas, Jesus ensinava também aos discípulos coisas práticas, atitudes práticas, atividades práticas. E entre elas, Jesus ensinou como que eles deviam tratar as pessoas, como que eles deviam tratar os irmãos, como eles deviam tratar os inimigos, como eles deviam tratar os judeus ou como eles deviam tratar os gentios, isto é, os não-judeus. No livro de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 18, a gente vê Jesus num sábado na sinagoga. E lá foi pedido a ele que lesse, né, era uma dos ritos da sinagoga, era a leitura da Bíblia, a leitura das Sagradas Escrituras, e deu-se a ele o livro de Isaías para que ele lesse. E ele leu, e no verso 18, irmãos, de Lucas 4, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse era um texto que estava em Isaías, e Jesus leu esse livro. E ele falou em seguida que estava se cumprindo aquela profecia agora com ele. Mas vamos ver, irmãos, qual era a missão de Jesus. Evangelizar. O que é evangelizar, irmãos? Evangelizar é apresentar as boas novas da salvação. É apresentar a solução do problema do mundo. É apresentar a obra da redenção na vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho eterno. O evangelho que já existia antes da fundação do mundo. Mas veja lá, irmãos, vamos ler cada frase. Evangelizar aos pobres, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, dar liberdade aos oprimidos. Meus irmãos, isso tem uma primeira aplicação, uma aplicação espiritual. Os pobres de espírito, a liberdade aos cativos do pecado, aos cegos, aqueles que não conhecem o plano de Deus, aos oprimidos. Mas ela tinha também, irmãos, uma mensagem direta, uma mensagem prática, uma mensagem contemporânea. Justiça social, ação social. O evangelismo tem que ser também uma obra de ação social, de justiça social. E para isso, irmãos, o Senhor Jesus precisava de discípulos. Veja, irmãos, por que Jesus não falou que ele queria empregados, mas ele queria discípulos? Um discípulo, irmãos, não é um empregado que tem uma carga horária, trabalha 40 horas por semana, ou trabalha 8 horas por dia, ou trabalha em escala, e tem fim de semana remunerado, ou tem um plano de previdência, se aposenta. Não, irmãos, um discípulo, ele está integralmente sob as ordens do seu mestre, diuturnamente, a vida toda. Sabe, irmãos, a nossa lição esclarece isso. No Novo Testamento tem 3 vezes a palavra cristão. Em compensação, irmãos, tem 256 vezes a palavra discípulo. Veja como é importante, irmãos, ser discípulo. Ser discípulo de Cristo. Você pode ser até cristão e não ser discípulo de Cristo. Um discípulo, irmãos, não tem férias. Um discípulo não se aposenta. Um discípulo não fica esperando licença-prêmio. Discípulo está integralmente à disposição do seu mestre. E é assim que deve ser com cada um de nós. Vamos ver o texto da nossa lição, na página 113. A senhora White, escrevendo no livro Desejado de Todas as Nações, a página 822. Vamos lá, página 113. Todos os que recebem a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação dos seus semelhantes. Para esta obra foi estabelecida a igreja, e todos os que tomam sobre si seus sagrados votos se comprometem a ser co-obreiros de Cristo. O que está falando aqui, irmãos? Todos. Toda a igreja, irmãos,
E nós falamos isso, não é? O ministério de todos os crentes. Mas por que, irmãos, é que nós temos que trabalhar pela salvação dos semelhantes? Qual é o motivo? Por que esses semelhantes são tão importantes que a gente tem que trabalhar para a salvação deles? Sabe por quê, irmão? Esses semelhantes, esses outros seres humanos, são filhos de Deus. Pense o seguinte, você que tem filhos, assim como eu, se o filho estivesse numa situação de perigo de morte realmente, de perigo de sofrer um acidente ou de contrair uma doença, como você agradeceria a alguém que o livrasse desse perigo? Alguém que chegasse a ele e te tirasse daquela condição de perigo, de risco. Como você faria isso? Isso nós estamos falando, irmãos, em termos materiais, em termos humanos. Imagine, irmãos, como Deus se alegra quando você vai e apresenta para um filho dele que está perdido no pecado, que está no risco de perder a sua vida eterna. Você apresenta para um filho de Deus o plano do evangelismo, estabelecido pelo próprio Deus, o plano de salvação. Isso é, irmãos, respeito pelo ser humano. Por que é que nós devemos respeitar o ser humano? Porque eles são filhos de Deus. Nesses dias tem se falado muito em preconceitos raciais. Por que nós não podemos ter preconceito racial, qualquer que seja? Porque as pessoas, independente da sua etnia, independente da sua cor, independente do seu idioma, são filhos de Deus, como nós, iguaizinhos a nós. Por isso, irmãos, nós devemos respeitar o ser humano. Devemos prover para o crescimento, prover para o ser humano o crescimento espiritual, o crescimento material também. Devemos nos preocupar com a justiça social. Devemos fazer com que eles cresçam em liberdade. Há um texto na Bíblia que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Imagine, irmãos, alguém apresentando para os nossos filhos uma nova condição para que eles sejam livres. É isso que nós devemos fazer para os filhos de Deus. Apresentar as boas novas da salvação, as boas novas de liberdade, de resgate. E nós, dessa maneira, irmãos, estamos atuando, não para salvar pessoas, mas para salvar filhos de Deus, de um Deus que nos ama e que enviou um dos seus filhos, ou melhor, o seu único filho, o seu filho unigênito, o único da espécie, para que viesse aqui morrer, para que nós todos pudéssemos ser salvos. Que Deus nos abençoe nessa missão de discípulo, não de empregado, de discípulo, de apresentar o plano da salvação.